Essa era eu com mais ou menos 12 quilos a mais após ter desenvolvido uma compulsão alimentar que eu tive por conta de dietas restritivas. E só para vocês entenderem, eu comecei essas dietas restritivas querendo perder mais ou menos 3 quilos e eu ganhei mais ou menos 10 quilos. Nessa época eu tinha 77 quilos, hoje eu tenho 65, mas no meu processo eu consegui perder 14 quilos, eu cheguei aos 62 quilos, sem cortar nenhum alimento, sem nenhuma restrição, e eu já ajudei milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Então, eu não sei se você me acompanha aqui no Instagram, eu vou deixar aqui também o arroba do Instagram, que é @lariarrezende. E espero muito que você goste desse vídeo, porque eu quero muito ajudar você. Se você tá nesse processo, se você acha que você tem alguma compulsão, ou se você tá, num descontrole que pareça uma compulsão, então o meu objetivo aqui é ajudar você, mas isso não substitui nenhum profissional de saúde te ajudando, tá bom? Só vou contar a minha experiência e ver se pode agregar na sua vida. Mas primeiro de tudo, antes de eu explicar, eu quero que você entenda que a frase que a gente escuta muito de restrição gera compulsão nem sempre tá certa. Porque a compulsão alimentar não é exclusivamente gerada por conta de restrição alimentar. No meu caso foi porque antes eu nunca tinha tido nenhum problema com comida. Foi logo quando decidi pela primeira vez fazer uma restrição alimentar, eu tive compulsão alimentar e em mais ou menos 3 meses eu ganhei esses 10 quilos em média. Então, assim, pra mim foi, e pra muitas pessoas que eu conheço, inclusive já tive muitas alunas que aconteceram a mesma coisa, e quando elas começaram a ter ali um estilo de vida flexível, sem cortar alimento, elas não tiveram mais compulsão alimentar. Então, assim, depende muito de cada um. A compulsão alimentar é muito delicada, tem vários níveis, então isso de restrição gera compulsão, nem sempre é verdade. Eu quero abrir meu coração com você e explicar essa jornada, que foi a fase mais difícil pra mim em relação à alimentação. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência parecida, eu sempre tive uma experiência, assim, boa com a comida, nunca tive exageros, sempre fui muito tranquila. Então, pra mim, foi por conta, de fato, como eu falei já, de dietas restritivas. As dietas que eu fiz, na verdade, uma é mais um estilo de vida, que chamam, que é o jejum intermitente, e eu fiz junto com a low carb, só que não era de fato uma low carb, era uma low carb errada, mais perto, assim, da cetogênica, que cetogênica é mais ou menos uns 30 gramas de carboidrato por dia, tá? É mais ou menos, pro nosso corpo, é como se fosse zerar o carboidrato, tá? 30 gramas. Então, eu fazia mais ou menos isso. Na época, eu consumia mais ou menos de 800 a 1.000 calorias por dia. Sim. E você pode estar pensando, nossa, Lari, então, assim, você consumia muito pouco, meu Deus. Então, você não fazia nenhum exercício, Porque como é que você fazia exercício com essa quantidade? Pois bem, eu fazia mais ou menos 6 vezes na semana academia. Quando eu não ia pra academia, eu fazia exercício em casa, às vezes corria. E muitas vezes o que acontecia, eu não tinha força na academia, eu ficava tonta, achava que eu ia desmaiar, ficava pálida. Inclusive, na época, minha mãe ficou muito preocupada comigo, porque eu morava no Sul na época, e minha mãe morava no Rio. E ela não estava me reconhecendo muito. Ela via que eu estava comendo bem errado, Eu comia praticamente nada de carboidrato. E eu tava muito pálida na época, então ela tava bem preocupada, mas eu não ouvia, Eu só queria emagrecer rápido, queria perder esses 3 quilos rápido, a qualquer custo, e isso custou bem caro. Eu não sei se você já fez uma dieta restritiva ou tá fazendo, e caso você esteja fazendo, em qual nível você tá, Se tá no início, se já tá ali num descontrole, mas assim, eu quero que você saiba que no início são tudo flores, assim, você vê o peso na balança caindo, suas roupas dando, enfim, você fica animada, Mas, geralmente, essa perda de peso rápida, é mais um desinchaço do que, de fato, uma perda de gordura. Até porque a gente não perde tão rápido assim gordura, leva um tempo bem maior, tá? Pra ser uma perda de gordura considerável. Então, de início, a gente perde ali água, glicogênio, que é uma reserva energética nossa, que diminui com a diminuição da ingestão de carboidrato. Então, é muito comum em dietas restritivas a gente fazer o quê? Diminuir o carboidrato, então o peso na balança cai, a gente acha que a gente tá arrasando, mas na verdade é muito mais glicogênio e água. Então, no início eu comecei consumindo mais ou menos de 800 a 1.000 calorias todos os dias, e depois eu comecei a sentir, aquela vontade de comer um pouco mais, de comer até fruta eu não podia comer direito, não comia feijão, não comia fruta. Meu carboidrato no dia, pra vocês terem uma noção, era uma banana. Essa uma banana atingia ali 20 e poucos gramas de carboidrato, e o resto do carboidrato do dia era assim, um pouquinho de vegetal. Pra vocês terem noção, eu contabilizava até vegetal, que a gente pode comer à vontade. Então, assim, pra vocês verem o nível, eu tinha vontade de comer fruta, feijão, coisas saudáveis, e nem isso eu podia comer. E daí vieram, as vontades de comer mais. Aí, fim de semana, eu abri um pouco mais, exceção, comi um pouco mais. Depois, isso foi piorando até ser um descontrole absurdo,
tá? Teve uma vez que eu comi, assim, em minutos, 2 ovos de Páscoa de uma vez. Eu nem lembro o gosto, pra vocês terem noção, porque foi muito rápido. E eu não tinha praticamente vida social, porque eu ia nos lugares e só ficava pensando que eu queria comer o que as outras pessoas estavam comendo e eu não podia porque eu tava de dieta. Então eu só pensava, quero ir embora, não quero estar aqui, não aproveitava nenhum momento. E eu também criava desculpas para não sair com minha família, com meus amigos, porque eu não ia poder comer nada que tinha nos lugares. Salvo assim, tinha um restaurante na época que eu ia que tinha salmão com vegetais, então eu podia comer só isso, tá? E depois de um tempo, né, o que acontecia? Quando eu saía da dieta, ou seja, eu não comia só esse salmão, dando o exemplo, né, desse restaurante que eu ia muito, desse salmão com vegetais, e eu comia um pouquinho a mais, tipo assim, um purê, porque às vezes tinha purê, e claro, eu não podia comer purê também não, purê tem bastante carboidrato, né? Então, eu acabava descontrolando de vez. Eu falava, pronto, já que eu estraguei tudo, bora chutar o balde. Eu comia tudo que eu via pela frente. Tanto no restaurante, eu pedia um monte de coisa a mais, porque eu queria aproveitar, né? E depois vinha a sensação de culpa, tanto no restaurante quanto em casa. Eu chegava em casa e eu continuava comendo. Então, assim, era 880 mesmo, era esse ciclo de restrição, aí vinha compulsão, culpa, restrição, compulsão, culpa, e não saía desse ciclo. E eu fugia de balança, porque assim, no início eu tava perdendo peso, né? Depois esse peso estagnou. E quando o peso fica estagnado, a gente fica mais desmotivada, a gente acha que a gente tá fazendo algo errado. Eu, no caso, estava fazendo algo errado, né? Mas muitas vezes a gente não tá fazendo algo errado e tá tudo bem o peso ficar ali estabilizado umas 2 semanas sem mudar. Isso não quer dizer que você esteja no caminho errado. No meu caso, eu estava no caminho errado porque, muito provavelmente, meu metabolismo já tinha estagnado porque a quantidade que eu estava consumindo era tão pouca que eu não conseguia nem ficar ali na minha taxa metabólica basal, que é o quanto a gente gasta em repouso para manter ali nossas funções vitais funcionando bem, né? Batimento cardíaco, respiração, pensamento. Então, eu não estava dando nem o mínimo pro meu corpo. Então, no caso, eu estava fazendo algo errado. E aí eu não vi o peso na balança assim mais, né, descendo, porque de fato no início, como eu falei, a perda de peso é muito grande por conta de água e glicogênio, e depois tem a leve perda de gordura. Aí veio o descontrole, então vocês podem imaginar. Eu já sabia que eu estava engordando, mas eu estava negando para mim mesma. E assim, obviamente, eu fugi de balança e eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo quando as outras pessoas que não me viam há muito tempo ficaram assustadas com o meu ganho de peso. Uma correção, no caso, eu tava entendendo o que estava acontecendo comigo, mas eu não tava entendendo que eu tava engordando. Para mim, eu tava só inchada. Tanto que na época eu fazia mais ou menos drenagem 3 vezes na semana, porque eu achei que era inchaço. Eu não estava entendendo o quanto eu estava engordando. Eu só estava entendendo que eu estava aprisionada numa dieta doida, que eu só pensava em dieta o dia inteiro e toda hora eu tinha episódios de compulsão, né? Com uma frequência muito grande. Então, assim, isso eu entendia. Eu entendia que eu precisava de ajuda, né? Eu precisava ter uma relação boa com a comida. Eu só não entendia que eu estava engordando, entendeu? Por quê? Eu fugia de balança. Então, eu não tinha muito um parâmetro. A gente se vê todos os dias, então é bem difícil. Em foto, eu comecei a perceber um pouco, mas não tanto assim. Eu percebi mesmo quando pessoas que me conhecem há muitos anos e não me viam há muito tempo ficaram impressionadas, faziam piadinhas, falavam do meu braço, que eu sempre ganhei muito braço, enfim, do meu rosto. E daí eu comecei a entender e me rendi, me pesei. E me assustei, deu 77 quilos a minha vida inteira. Eu tive entre 62 e 66. Eu nunca passei disso, nunca. 62 e 66. Basicamente, eu tomei um susto quando eu vi meu peso. Nossa, eu queria só chorar, eu queria me esconder, eu não queria mais sair. Nessa época, eu também só saía de casaco, podia estar, sei lá, 30 e poucos graus, que na época fazia isso, né, na cidade que eu morava. Mas eu sempre estava de casaco para esconder meu corpo, não queria sair, não queria socializar, porque eu tava com vergonha de mim, eu nunca tinha chegado àquele peso. E assim, eu achava que todo mundo tava me olhando, né? Enfim, a gente fica meio assim, né? Quando a gente tá se sentindo mal com a gente mesmo. E eu comecei a ouvir falar sobre dieta flexível. Eu fiquei interessada, comecei a estudar. E eu falei assim, vou tentar, vai ser minha última tentativa, porque eu não aguento mais dieta. Eu tava, né, mal, com um relacionamento horrível com a comida. E eu fui, tirei as fotos, vou até deixar uma foto aqui. São as únicas fotos que eu tenho, tá? De antes. Eu não tenho nenhuma outra foto mostrando minha barriga, só com roupa mesmo, casaco, enfim. E eu falei assim, vou tentar. Comecei a estudar, fui tudo sozinha, tá? Eu tive na época uma leve ajuda de um mentor meu, né? Que ele me ajudou. Mas assim, era só e-mail, enfim.
e depois eu fui sozinha e consegui perder 14 quilos. Com esse estilo mais flexível, que é baseado na dieta flexível. Tem mais ou menos 7 anos que eu não tenho nenhum episódio de compulsão alimentar. E assim, até hoje eu olho assim e penso, quão sortuda eu sou por conseguir entender que é muito mais simples do que a gente pensa. É muito mais simples a gente pensar a longo prazo nos benefícios e não ser 880, não querer algo, né, logo, ai meu Deus, em uma semana eu quero perder 3 quilos. Ah, Lari, mas você nunca viu ninguém que perdeu 3 quilos? Eu já tive algumas alunas que perderam. Porém, elas tinham um peso muito mais elevado. Então, tá dentro ali do esperado. Só que uma pessoa com peso mais baixo, né, vou botar ali, uma pessoa com 70 quilos e uma pessoa com 100 quilos. Essa pessoa com 100 quilos, ela vai perder muito mais rápido do que a pessoa com 70 quilos. Então, por isso que é a importância de não se comparar com os outros, né? Você pode se comparar um pouquinho com alguém que seja ali da sua altura, mais ou menos, com seu peso. Então, você pode se comparar um pouquinho, tá? Um pouquinho. Mas você não vai se comparar com uma pessoa que tem muito mais peso que você. Ela gasta mais em repouso e ela também perde gordura com mais facilidade do que massa muscular, por exemplo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. E assim, gente, vocês não entendem o quanto é maravilhoso. Ou talvez você entenda, você pode ser mais seguidor, ou você, enfim, já pratica, né, esse estilo mais flexível há muito tempo, baseado em estar em déficit calórico, né, que é isso que emagrece. Então, é a melhor coisa que existe. Quando eu vi que colocando todos os dias alguma coisa que eu gosto, e o peso da balança tava caindo, e eu não tive mais nenhum episódio de compulsão alimentar, eu falei, é isso, como nunca, eu nunca tinha pensado nisso antes, como é que eu me submeti a acreditar, né, nessas falsas promessas de perda de peso rápida por essas dietas doidas. Então, assim, e eu só quero deixar bem claro, tá? Jejum intermitente serve pra muita gente, não serviu pra mim. Até porque eu também fiz de uma maneira, assim, errada, né, minha dieta de uma maneira errada, então não adiantava nada eu fazer um jejum intermitente e depois comer nada, assim, comer 800 calorias. Então o corpo não aguentava, tá? Mas o jejum intermitente com estratégia, ele pode ser bom para muitas pessoas, inclusive pessoas que têm compulsão alimentar. Tem alguns estudos que mostram que pessoas com compulsão alimentar se dão bem, sim, com jejum intermitente. Então, isso depende muito, muito, muito de cada um. Cada um é único, né? A gente não pode se comparar. Então, o que serviu pra mim pode não servir pra você. Pra mim, não dá certo jejum intermitente. Eu já tentei, né, recentemente até, fazer, eu não me dou bem. Eu fico com tontura, não consigo treinar. Então, pra mim, não dá certo. Não esquece de se inscrever, curte aqui o vídeo se você gostou. E um beijo, fiquem com Deus.